Seja muito bem-vindo à nossa devocional e hoje eu gostaria de contar a história que se passou em 850 anos antes de Cristo com o profeta Eliseu e a sunamita. Eliseu morava num povoado chamado Abel-Meloá, que era no vale do Rio Jordão, e ele ia até o Monte Carmelo. Ele andava 24 quilômetros, parava em Sunem, na casa de uma mulher chamada Sunamita, muito generosa, que fez um quarto para ele e dava alimento para ele e para o seu ajudante Geazi. Depois que ele descansava, ele voltava a caminhar para ir até Monte Carmelo, que ficava mais 32 quilômetros à frente. E essa mulher era muito generosa com ele e ele ofereceu para ela um presente e ela disse que estava feliz, satisfeita. E ele então promete um filho para ela, depois de um ano que ela teria um filho, né? E o que acontece é que lá em 2 Reis capítulo 4, ela tem esse filho após um ano, conforme o homem de Deus falara para ela. E no versículo 18 do capítulo 4 de 2 Reis diz assim: Tendo crescido o menino, ele saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os secadores. Disse a seu pai: Ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: Leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Então, ela não tinha filhos, ela é casada com um homem idoso, já agricultor, e daí então Eliseu ora e ela ganha um filho. Esse menino cresce e um dia ele está trabalhando com o pai, sente dor de cabeça, e é levado para ela e ele morre ali no colo dela. Essa mulher, ela mostra para mim que o que eu devo fazer em momentos de aflição, né? Ela não se apavora, ela sai, ela vai até aonde está o homem de Deus, né? Ela pega uma das jumentas e vai até onde está o homem de Deus. E quando ela chega lá no Monte Carmelo, onde ele se encontra, Geazi chega e fala: olha, a sunamita está vindo. E então fala assim: vai estar tudo bem contigo? Pergunta para a sunamita. Com o teu marido? E ela diz: tudo bem. E ela vai até Eliseu. E chegando a Eliseu, ela então diz para Eliseu, conta, né, que o filho dela tinha morrido. Então o profeta disse a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, põe o bordão no rosto do menino. Porém, a mãe do menino não disse assim: olha, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não vou te deixar. Então ele se levanta e segue. E quando ele chega lá naquele quarto, o menino está na cama morto, ele entra, fecha a porta do quarto e ora ao Senhor. Ora ao Senhor e o menino então volta a viver. E ele pega o menino, ele chama Geazi, chama a sunamita e entrega para ela o seu filho. Olha só que história tremenda, né? É uma história de ressurreição. Então, aquele menino estava morto, mas ele reviveu. Algumas coisas que eu aprendo com essa história. Primeiro, né? Olha, quando o menino passa mal, ela não fica se lamentando, jogando conversa fora, gemendo, né, no Monte da Lamúria. Ela vai para o Monte da Oração, onde está um homem que é dependente de Deus, um servo de Deus, para que ele ore. Quando eu passo por tribulação, eu tenho que parar de me queixar, de murmurar, eu tenho que ir perante aquele que pode fazer alguma coisa. O marido dela é indiferente, né? O filho morreu e ele manda para a mãe, o filho estava ruim, manda para a mãe, né? E quando ela pede uma jumenta, e ele fala: por que você vai hoje? Né? Nem pergunta como está o garoto, né? Um homem indiferente, um homem que não percebe que as coisas estão sendo destruídas, né? Muitas vezes isso acontece em muitos lares, né? As coisas estão
ruins, né? Mas o homem não se apercebe disso. Por isso que lá em Provérbios diz que a mulher sábia edifica sua casa, porque a mulher é sensível, ela tem sensibilidade para perceber isso, né? Então, da mesma forma, quando ela chega, Geazi pergunta, tá tudo bem? E ela fala, sim, tá tudo bem. Eu lia isso, eu ficava incomodada, por que ela diz que está tudo bem? Eu creio que ela fez isso porque ela sabia que o filho dela e a vida dela estava nas mãos de Deus. E se a nossa vida está nas mãos de Deus, está tudo bem. A gente não pode perder o foco, que é Deus que está no controle de todas as coisas. Não podemos ficar acusando, né? Ou nos acusando. É Deus que pode transformar as coisas. Tem uma frase que diz assim, que Deus transforma a frase, se não tivesse acontecido para, o que faremos agora? Ela então tem fé nesse Deus do impossível. Quando eu tenho fé, eu não tenho que ter medo de uma notícia, porque eu sei que Deus, Ele reina, Ele governa sobre toda a história. E ali, mesma coisa fez o profeta Eliseu, ele fechou a porta e orou. Ele fechou a porta, a gente tem que fechar a porta, né? Tá nossa boca, né? A porta tá incredulidade, tá lamúria, né? E também eu vejo aqui uma coisa muito importante, ela não creu que o cajado, né? O poder não estava no cajado, estava no poder na oração. Nada podia ressuscitar o menino, mas Deus podia. Esse é o nosso Deus que pode todas as coisas. Eu lembro de uma história que aconteceu em Campinas. Um pastor foi chamado para orar por um menino, uma menina que estava na UTI. E os médicos estavam ali do lado e falaram assim, o que uma oração pode fazer se a medicina não pode, né? Questionaram, ele se sentiu um lixo, o que eu estou fazendo aqui? Ele se sentiu assim, sabe, humilhado, né? Daí chega a mãe da menina e fala, obrigada porque o Senhor veio. E ele então vai pela fé e ora ao Senhor, ora pela menina. Naquela noite, a menina do nada, ela senta e ela diz assim, o médico veio aqui e falou para você chamar minha mãe que eu estou de alta. Milagre de Deus. Quem foi esse médico? Até agora não sabemos, né? Mas nós cremos num Deus que pode todas essas coisas, um Deus do sobrenatural. Sim, eu creio. Isso aconteceu agora, recentemente, nos nossos dias. Assim como aconteceu com o profeta Eliseu, esse é o mesmo Deus que nós temos hoje, um Deus que pode todas as coisas. Naquela noite a menina sentou e ela disse que um médico passou dali e falou que ela estava curada e que era para chamar a mãe dela para ela ir embora. Amém? Deus abençoe sua vida. Você crê nisso? Eu creio. Sim, eu creio. Eu creio no Deus do sobrenatural. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.